Olá, e aí? Tudo bem com você? Tranquilo? Está estudando muito? Já fez os mapas mentais que outro dia sugeri para você? Ah, você não assistiu a aula que eu sugeri o mapa mental? Então procura lá. Sugiro que você vá organizando todos os seus conhecimentos em mapas mentais, vai fazendo aquelas caixinhas, vai estudando continuamente. Não adianta estudar na véspera, né, gente? Estudar na véspera... Nossa, é um desespero, né? Cria lá teu horário de estudo bonitinho, define assim, olha, todo dia eu vou estudar 1 hora, ou todo dia eu vou estudando no ônibus, no trem, no metrô, sei lá onde você vai estudando, mas estuda porque os concursos estão cada vez mais concorridos e quem se preparar melhor, óbvio que vai ter muito mais chances, não é verdade? Hoje, nossa discussão aqui é sobre os parâmetros curriculares nacionais. E eu vou falar deles aqui de uma forma bem geral. Porque a gente sabe que existem parâmetros para o ensino fundamental, parâmetros para o ensino médio, existem parâmetros para os anos iniciais do ensino fundamental, parâmetros para os anos finais por disciplina. Então, a gente tem várias coisas aqui. Lembra que aqui é uma visão geral, a gente vai falar basicamente, prioritariamente, aqui nesta aula dos parâmetros para o ensino fundamental, e eu preciso que você tenha toda a atenção do mundo para algumas coisas que a gente vai discutir aqui, que são, de fato, muito importantes. Então, parâmetros curriculares nacionais. E aí eu trouxe um pedacinho dos parâmetros para iniciar essa discussão. Olha só, os parâmetros curriculares nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental e em todo o país. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual. Bacana, né? Esse é texto dos parâmetros, tá? Que se você não sabe, basta você digitar lá no Google, né? Vai lá no seu Google, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, e baixa os livros e depois lê profundamente. Primeiro volume, que é o volume introdutório, é bem interessante, tá? Dá uma lida que tudo que eu trago aqui saiu de lá, tá? Então, veja só. Referencial de qualidade. Gente, se é um referencial de qualidade, óbvio que a gente não está falando de uma lei. Os parâmetros são um documento organizado, assegurado lá pelo MEC, com toda a participação, mas eles não têm força de lei. Se a gente está dizendo que são parâmetros, tá? Então, são balizadores de uma proposta curricular, mas de uma possibilidade de escolhas e de ampliação. Então, ele é referencial de qualidade. E a função dele é essa, ó, orientar e garantir coerência dos investimentos no sistema educacional. Então, a lei é uma, então a gente tem que pensar em garantir investimentos, coerência em função daquela lei. Mas como é que a gente pode fazer isso? Os referenciais, que são os parâmetros, vão aproximar essa discussão do como eu posso fazer, mas não do que eu tenho que obrigatoriamente fazer, porque, de novo, a gente não está falando de lei. E uma grande preocupação dos parâmetros é justamente com aquelas pessoas ou com aquelas redes de ensino que se encontram mais isolados da produção pedagógica atual. Pensa que o Brasil, deste tamanho, né, com lugares ainda muito empobrecidos, com baixo desenvolvimento, com índices de desenvolvimento humano ainda muito baixos, né, às vezes pode não ter acesso aos conhecimentos pedagógicos atuais. E os parâmetros foram uma forma de tentar lidar com isso. Quando os parâmetros foram constituídos em 1998, eles foram distribuídos para todas as unidades escolares. E foram vários, muitos professores receberam o seu próprio exemplar dos parâmetros. Uma forma de falar assim, olha, você não tem essa discussão, mas lê aqui, olha o que você pode fazer. Tá? Então, teve esse interesse muito grande nessa questão dessa socialização, de ser uma referência, mas de ser uma referência socializada, para quem não tinha ainda acesso a essas situações. Na realidade, os parâmetros são um documento muito consultado ainda hoje,
Tá? Muito utilizados, porque são é um documento conhecido, é um documento que traz algumas propostas de fato interessantes, que a gente vai começar a conhecer agora. Vamos lá. Olha o que é interessante, a gente vai discutir ao longo das aulas mais profundamente, mas se você não sabe, os parâmetros curriculares dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental são organizados em ciclos. Os tais ciclos de formação, pois é, lembra que quando os parâmetros foram constituídos, a gente estava muito na onda do ciclo, né? Era o auge do ciclo. E, portanto, a organização deles é em ciclo e não em séries, tá? Ele traz uma novidade, que a gente pode chamar de novidade, que é uma metodologia de transversalidade. Essa metodologia de transversalidade trabalha com a ideia dos temas transversais. Está aqui, ó, transversalidade. Tá? Temas transversais que foram, então, apresentados: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual. E, então, trabalhando com essa ideia de transversalidade, e da tal, famosa, conhecida, desejada, querida interdisciplinaridade. Né? Essa é a ideia. Está aqui alguns dos volumes para você reconhecer visualmente como são os PCNs. Né? Então, sempre, esses são alguns toques iniciais para você saber. A gente ainda vai desenvolver bastante isso ao longo da aula, mas uma síntese importante para que você entenda o que os parâmetros trazem para a gente. Então, vamos pensar em algumas possibilidades para a utilização dos parâmetros. Isso eu tiro, repito, dos próprios parâmetros. Então, por exemplo, para rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas de aprendizagem e também maneiras de avaliar. Então, a gente já sabe que todos esses assuntos aqui que se propõem a uma revisão são assuntos que estão presentes na discussão dos parâmetros curriculares nacionais. Então, a gente vai pensar nas atividades, naquilo que eu espero que o garoto aprenda, maneiras de avaliar o aluno, e esse documento se presta a isso, a fazer quem lê, o sistema que está lá discutindo, os professores que estão lendo, reverem essas formas. Refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os objetivos propostos. Então, assim, a gente tem ainda hoje uma dissonância muito grande. O objetivo é um, a prática pedagógica é outra. Eu canso de ver planejamentos, projetos políticos pedagógicos, seja o que for, e vem lá. O objetivo é fazer com que o aluno estabeleça críticas sobre um determinado assunto. Está lá o objetivo. Aí, quando você vai ver a prática pedagógica do professor o aluno copia do quadro, o aluno repete, o aluno não é chamado a pensar sobre, o aluno não é chamado a refletir sobre ou a estabelecer uma crítica. Então, existe uma dissonância grande entre aquele objetivo e a prática. E os parâmetros se propõem a trazer alguns subsídios para que essa reflexão sobre essas questões possam acontecer. Preparar um planejamento que possa, de fato, orientar o trabalho em sala de aula. Como é que eu planejo para que eu possa, a partir desse planejamento, trabalhar em sala de aula? Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem maior ou menor participação nas atividades escolares. Então, ele também se propõe a isso. Identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos mais significativos de aprendizagem, subsidiar as discussões de temas educacionais com os pais e responsáveis que estão implicados diretamente em todo esse processo. Então, os parâmetros curriculares nacionais constituem o primeiro nível de concretização curricular. Ou seja, parâmetros curriculares nacionais não são o currículo da escola. Eles são um primeiro nível. Então, tem lá a legislação, tem a LDB, tem as DCNs e tem os parâmetros. Uma concretização daquilo que a legislação fala de currículo. Mas não é o currículo a ser assumido por cada instituição. Tá? Eles são uma referência nacional para o ensino fundamental, estabelece uma meta educacional para o qual devem convergir as ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto. Na época era educação e desporto, hoje não é mais, toda hora muda, né, gente? Tais como os projetos ligados à sua competência na formação inicial e continuada de professores, análise de compra de livros, outros materiais didáticos e também a avaliação nacional. Tem como função subsidiar a elaboração e a revisão curricular dos estados e municípios,
dialogando com as propostas e experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática de professores. Então, está lá, eu tenho um primeiro nível de concretização curricular, as escolas já têm outros currículos, e aí a gente vai começar a fazer um cruzamento de possibilidades. Lembra que os parâmetros foram construídos justamente para dar conta dos desafios que foram colocados com a mudança da legislação na educação. A gente pode fazer algumas críticas, e eu vou colocar aqui para que você entenda necessariamente um pouquinho mais desse cenário. Olha que coisa, né? Quando os PCNs foram construídos, a gente tinha um ensino fundamental que era em 8 anos e não em 9, como é agora. Os ciclos praticamente não existem mais, né? Então a gente tem hoje uma realidade bastante diferente. A gente tem novas diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos que não existiam à época. Então a gente tem que fazer uma leitura do documento contextualizando o tempo histórico no qual ele foi criado e entendendo que existem algumas situações hoje que não são contempladas por este documento, tendo em vista que ele é um documento bastante anterior. Mas nem por isso ele perde a sua qualidade. Ele é um documento de bastante qualidade, bastante interessante para a consulta dos professores e das redes de ensino. Os parâmetros estão situados historicamente, não são princípios atemporais, como eu estava falando para vocês. Sua validade depende de estar em consonância com a realidade social, necessitando, portanto, de um processo periódico de avaliação e de revisão a ser coordenado pelo MEC. A gente tem agora autorizada, né, a nova Base Nacional Comum Curricular, e, com certeza, essa base traz algumas coisas que já são bem mais atualizadas em relação aos parâmetros curriculares nacionais, tá? Então, a gente já tem que começar a pensar que algumas revisões, sim, são possíveis dentro deste cenário. A escola e a Constituição da Cidadania. Bom, primeiro, deixa eu te lembrar que se tem algo que é uma busca que resume basicamente aquilo que o ensino fundamental quer, é a cidadania. Então, essa é uma palavra-chave. Para a gente pensar em ensino fundamental, essa palavra-chave é cidadania. Então, vamos lá. A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade, buscará eleger como objeto de ensino conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres. Então, a gente está falando que a escola tem que formar cidadãos e que, portanto, esses cidadãos têm que ter competência e dignidade para atuar na sociedade. Isso tudo está implicado com a escola e com aquelas oportunidades de ensino que são dadas a esse aluno, essas oportunidades de aprendizagem. Então, quando a gente fala de cidadania, a gente está falando daquilo que é considerado essencial para que o aluno possa exercer tanto os seus direitos quanto os seus deveres. Então, a escola, por ser uma instituição social com propósito explicitamente educativo, tem o compromisso de intervir efetivamente para promover o desenvolvimento e a socialização de seus alunos. Então, ela tem que fazer isso. Ela tem que pensar nas questões dessa socialização e do desenvolvimento. Então, essa função é a função socializadora que remete a 2 aspectos. Se eu pensar na função socializadora, pense em 2 aspectos. Primeiro, desenvolvimento individual. Cada aluno precisa desenvolver-se individualmente. E o segundo é o contexto social e cultural, porque ele vai fazer isso dentro de um contexto. E como a escola tem essa função social, ela precisa estar relacionada o tempo inteiro com esse contexto. Ela precisa conhecer esse contexto e ela precisa, então, trabalhar com o aluno considerando essas especificidades, senão ela não trabalha em prol da cidadania. Então, a gente tem que pensar que, para que isso aconteça, aprender e ensinar, construir e interagir são aspectos cruciais, tarefas cruciais no ensino fundamental. Então, assim, conceber o processo de aprendizagem como propriedade do sujeito não implica desvalorizar o papel determinante da interação com o meio social e, particularmente, com a escola.
Quem aprende é o sujeito. A aprendizagem é um processo individual e a gente sabe disso. Eu não posso aprender por vocês. Eu posso estar aqui ensinando, mas eu não posso aprender por vocês. Como vocês também não podem aprender por mim. Então, é sim um processo individual, mas esse processo individual, ele acontece numa interação com o meio social e particularmente com a escola. A escola é esse meio social com o qual o aluno interage prioritariamente para que ele aprenda. Bom, então as situações escolares de ensino e de aprendizagem são sempre situações comunicativas nas quais os alunos e os professores atuam como corresponsáveis, ambos com uma influência decisiva para o êxito do processo. Então, a gente tem uma corresponsabilidade com alunos e professores, porque é nesse sentido de colaboração que a gente vai pensar em aprendizagem. Marca e anota aí que os parâmetros curriculares são um documento que trazem a interação como a grande concepção de aprendizagem, ou seja... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.